Olá, você que nos acompanha pelo Câmara Livre, sabe que a gente gosta de tratar a nossa missão pública pela rádio e TV Câmara Bauru, nos canais abertos e fechados, sobre histórias de vida. A gente conversando sobre os diferentes estágios da história de cada um, é uma forma de oferecer para você uma forma de olhar o mundo ao seu redor e, quem sabe, olhar a sua trajetória, modificar, ajustar, porque são as histórias de vida que nos apontam as nossas escolhas. Luiz Felipe Danilon Lanzoni, obrigado por atender o convite. Eu que agradeço, Taberá. Forte abraço. Um abraço aos amigos da TV Câmara Bauru. Eu que agradeço o convite e poder ter esse bate-papo contigo. É um prazer imenso. Todos temos memórias afetivas de infância. Às vezes é uma cacetada brincando na rua, a bola de basquete que arrebentou o aro, às vezes é um cheiro, um gosto. De bate-pronto, qual é a sua memória afetiva em algum período? Copa de 98, apesar de eu ser de 95, é inclusive a primeira memória que eu tenho. Os pênaltis contra a Holanda, o meu irmão me levantando, subindo. É a primeira imagem, inclusive, qual que é a primeira imagem que você tem? É essa, da Copa de 98, meu irmão comemorando comigo a ida do Brasil para a final contra a França. Ou seja, a dona Helena, com seus 3 filhos, ela já tinha noção ao longo do tempo de que aquele caçula falava, pô, sua área é comunicação, sua área e depois esportes, ou não foi assim? Ela sempre falou que eu tinha um jeito para essa área de comunicação. Eu nasci aqui em Bauru, na maternidade Santa Isabel, mas morei minha vida toda em Agudos, ali no Jardim Cruzeiro. E sempre morei ali na Avenida Monsenhor José Maria da Silva Paz, a avenida principal do Jardim Cruzeiro. E quando eu era criança, estava tendo um protesto do MST, não na porta da minha casa, não era na minha casa, mas era ali do lado. E na época o pessoal da TV Modelo, que era afiliado à Rede Globo, foi fazer uma matéria. E aí minha mãe conta que eu roubei a cena, peguei o microfone, fiquei com o microfone na mão, brincando com a jornalista na época. Tem inclusive uma foto que a família guarda. Minha mãe fala que desde ali ela percebeu que eu ia trabalhar com comunicação. Mesmo assim, a gente falou de escolhas e recortes ali, você é bastante jovem, está aqui gravando com a gente com 29. O que você foi se meter a fazer? Pensar em fazer engenharia de software e antes disso, ao mesmo tempo, CTI, Colégio Objetivo, porque é uma loucura. Ali na época, quando eu fui passar para o colegial, eu acabei... Meus 2 irmãos fizeram CTI. Então tinha aquela pressão familiar, digamos assim, velada, mas tinha... Não, tem que fazer CTI, né? Só que eu passei em primeiro lugar no Objetivo. E ganhei a bolsa do Objetivo lá de Agudos. E aí na discussão o que vai ser melhor, o meu irmão acabou dando uma opinião e os meus pais acataram que seria talvez interessante eu fazer o colegial no Objetivo em Agudos. E aí eu já faço a prova para o técnico do CTI no noturno, que é só o curso técnico. Então o meu colegial foi bem punk, porque eu 6h40 entrava no Objetivo lá em Agudos, saía 15 para 1, 2h30 eu entrava aqui em Bauru, na Espaço Eventos, famoso Ticomia, estagiei lá durante 2 anos e meio, e à noite eu ia pro CTI. Então foram 3 anos assim muito intensos da minha vida, e ainda bem que eu tive essa oportunidade, porque na 8ª série, por conta dessa questão, tem que fazer CTI, minha família fez, eu vou fazer CTI, vou fazer técnico em informática e vou para o UNB. Eu tinha esse pensamento, eu vou para o UNB, vou fazer engenharia de software, porque, não me pergunte o porquê, mas eu tinha esse pensamento, não, vou fazer engenharia de software. Graças a Deus eu fiz o CTI, porque eu vi que não tinha nada a ver com a área, e acabei enveredando para a área de comunicação. Só que você vê como é que é a vida. Neste momento, aí você tinha lá 14 anos jogando de ala pivô do basquete, você parou tudo na tua vida. Parei de jogar basquete, parei de fazer judô. Eu ganhei 80 quilos nesse período de 3 anos, inclusive, porque, graças a Deus, eu tive uma infância muito ativa, ao ponto de 6h30 da manhã acordar, acordar, sair de casa
ir para o campo do Laércio lá em Agudos, que é o campo do Jardim Cruzeiro, ajudar o seu Laércio a arrumar as coisas, porque 9 horas tinha treino. Então eu ajudava ele a arrumar o campo, a fazer a marcação com a cal, tudo. Então eu era muito ativo na infância. E aí eu parei tudo, sempre tive propenso, minha família, por parte de mãe, tem essa propensão para a obesidade, acabei ganhando muitos quilos ali nesse curto período. Mas é algo que eu não me arrependo não, porque, querendo ou não, graças a Deus eu caí para esse mundo da comunicação, da produção audiovisual, muito por conta desse período que eu percebi que não é na área de informática o meu caminho é para a comunicação. Como apareceu a comunicação? Tem uma rádio comunitária no meio do caminho. Sim, tem 87 FM de Agudos. Nesse período do CTI, a minha fuga era escrever sobre luta livre. Fuga para tua cabeça. Isso, porque senão eu ia ficar... foi um momento... Enlouquecer, tanta informação. Porque era muita pressão, era uma rotina muito estressante. Eu saía da minha casa às 6h40 da manhã, tinha dia que eu chegava à meia-noite. Então, ainda mais para um menino de 14 anos, não é uma rotina bacana, não é uma rotina legal. Então, minha fuga foi começar a escrever sobre luta livre. Em 2008, teve a WWE, que é a principal empresa de luta livre, pro wrestling, do mundo. O famoso Telecat aqui no Brasil, com o Ted Boy Marino e tudo mais. Mas a WWE chega em 2008 e eu começo a acompanhar. Não escrevo no primeiro momento, mas acompanho o cenário na internet. E acabo participando de um blog e escrevendo sobre luta livre. Esse blog tomou uma notoriedade muito grande no meio. Lá em Agudos algumas pessoas conheceram. Pô, você escreve sobre luta, aqui em Agudos tem um karatê muito forte. Por que você não acompanha o karatê daqui de Agudos para a rádio comunitária? Acabei recebendo os convites da presidente da rádio, Isabel Viotto, à época, e acabei entrando de vez no mundo da comunicação. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Como é que é a primeira porta aqui? Porque aí você estava em Agudos para chegar e depois deslanchou mesmo. Você tinha o Rafael Antônio, tinha a rádio aqui. Aí, opa, peraí, vamos convite. Eu sempre acompanhei o Rafael Antônio. O Rafael Antônio é uma pessoa muito importante. Faço questão de fazer esse registro. Não só na minha carreira, mas de uma maneira geral para o esporte bauruense. O Rafael Antônio fez... há muito tempo faz as transmissões do esporte bauruense. E militou muito pelo vôlei e pelo basquete numa época onde a mídia aqui não tinha tanta abertura com o site dele, o Jornada Esportiva. Então, o Rafa, eu sempre acompanhei. Foi eu osso. Foi eu, completamente. Eu sempre acompanhei. E quando eu estava fazendo o trabalho lá em Agudos, meu pai começou a ajudar o pessoal da rádio comunitária. Meu pai sempre gostou dessa parte técnica de áudio. Da época que ele teve uma casa noturna lá em Agudos, então acabou começando a ajudar, começou a ter uma certa influência na rádio. E o pessoal falou, pô, lá em Bauru tem o Bauru Basquete, na época o Pascoaloto Bauru Basquete, que estava com um investimento gigantesco, era o grande nome da região, todo mundo lá de Agudos queria vir aqui a Bauru na panela de pressão acompanhar as partidas, por que não a rádio comunitária transmitir os jogos? Eu virei e falei, pessoal, não, bacana, a gente só precisa arrumar um narrador. Mas Lanzoni, porque tinha o Josuel ainda, pivô da seleção brasileira, campeão com o Bauru Basquete, morando em Agudos, e participava do nosso programa ali como convidado, como voluntário, porque como rádio comunitária, inclusive, é importante as pessoas saberem, não se ganha dinheiro algum, é todo trabalho voluntário. E aí o pessoal falou, não, você já tem o Josuel como comentarista. Narra, Lanzoni. Não, mas eu nunca narrei. Aprenda fazendo. Vai lá e faz. E chamou muita atenção do pessoal, né? Primeiro, uma rádio que não era de Bauru, era uma rádio comunitária de Agudos. Chega para transmitir basquete com o Josuel como comentarista. Isso, querendo ou não, assustou o pessoal e fez com que o pessoal olhasse o nosso trabalho. Não vou negar que sou um péssimo narrador. Tive algumas oportunidades para narrar. Narrei, inclusive, aqui em Bauru, uma das finais do Mundial de Basquete para a Rádio Ouro Verde. O primeiro jogo
vitória do Bauru Basquete sobre o Real Madrid, na minha opinião, a maior vitória da história do basquete bauruense. Eu narrei aquele jogo, porque o Rafael teve um problema, eu acabei narrando aquele jogo, mas não me considero narrador, sou repórter, gosto da reportagem. E aí o Rafael acaba me chamando para fazer trabalhos esporádicos, e aí acaba me encaixando na Rádio Auriverde. O que você pensa sobre a história que vale na comunicação, no jornalismo, sobre o que eu estava falando para você, que eu, em particular, né, gosto muito da ideia do setorista, mas você sabe que as redações das estruturas de rádio, dos veículos, hoje mesmo, porque tem jornal, site lá, por várias razões, tem pouca gente, você precisa acompanhar no dia a dia. O que eu gosto de ouvir em vocês, quando estava no Rocha, eu já tive a oportunidade de falar isso pro pessoal, é porque eu gosto do setorista, o cara que tem condição de ir lá e quando você vê que ele está comentando a característica do time, esquema tático, ele sabe a característica da jogadora, porque que no treino não deu certo aquilo que fez. Eu acho isso excepcional, cara. É de fundamental importância. Esse trabalho do dia a dia dá uma diferença muito grande para a gente trazer o resultado final para o nosso ouvinte. E digo que é a grande diferença do hoje o trabalho da Rádio Auriverde, da nossa equipe de esportes. Esse trabalho do dia a dia de acompanhar treinamentos, de saber, por exemplo, um atleta não teve uma boa atuação hoje, mas você sabe que durante a semana ele não teve algum problema particular, teve alguma situação. Então você acaba conseguindo contextualizar essa informação para o ouvinte e para o torcedor. E é um trabalho de fundamental importância que, infelizmente, essas evoluções que eu entendo, a pandemia trouxe algumas situações que ganham muito forte, essa questão de você poder fazer comunicação home office. Eu entendo que tem as suas vantagens, algumas coisas, só que o pessoal ficou muito preguiçoso, na minha opinião. Aí entra a ideia entre uma coisa que o jornalismo, né, da reportagem do dia a dia, acaba vivendo ali uma coisa esquizofrênica, até você sofre um pouco com isso, quem gosta de comunicação como a gente. Pô, eu vou ser o superficial, porque o jornalismo do dia a dia, as pessoas não têm saco para ler, tem paciência para ler, vai o textinho curtinho lá e, ao mesmo tempo, sair do opinômetro, do opinar por opinar e ter condição de entrar nesse nível na área de esportes. Isso vale para a política, vale para a economia. E infelizmente a gente está num momento onde as pessoas querem validar a sua opinião, mas não importa se você tem um embasamento ou não para isso. Então é algo que particularmente é o cuidado que Se chegar no período lá que você estava com a equipe, cada temporada vai mudando e tal, mas você experimentou isso há alguns anos, como ouvinte que eu estou comentando isso no dia a dia, falei isso para eles. Você pegava a turma do vôlei, você via, esses caras acompanharam o treino, acompanharam a característica das jogadoras. Na pré-temporada, olha, tá chamando lá uma ponta, mas essa aqui foi bem, ela tem o scout dela tal no jogo. Pô, vocês tinham dados na mão para falar, inclusive, se aquela determinada jogadora para aquela posição, se na visão de vocês ia encaixar na montagem do time ou não, velho. O trabalho que tem que ser diferencial é esse. É a maneira de estudar de fato o jogo, estudar as opções que tem. O Reinaldo Bandarite cansou de brincar e chegou no final de uma temporada, Lanzoni, quem que você vai contratar? Enxergando. Fazendo uma brincadeira, mas por quê? Eles vinham sempre com opção e o que chamava mais atenção eu lembro até hoje uma fala, Lanzoni, como é que você descobriu essa contratação? A gente tinha 4 pessoas sabendo dessa contratação, envolvendo o atleta, o agente do atleta, o meu diretor e eu. Como é que vazou? E tem as informações, tem aqui, tem ali. A gente consegue perceber, por exemplo, algumas situações do dia a dia, acaba pescando uma informação ali, fazendo um trabalho de jornalismo. Jornalismo é isso também, muitas vezes. Eu falo do garimpo. O que eu estou comentando aqui sobre ser setorista, eu lembro muito para a linguagem do dia a dia. Vale lá para acompanhar a audiência pública, fazer uma analogia aqui, bem superficial. Fala, poxa, mas você conseguiu enxergar na planilha lá aquela ideia daqui, tirou uma grande matéria. Se você é o garimpeiro, você vai mais fundo. Então a gente consegue pegar, você percebe, por exemplo, o final de jogo,
determinado diretor conversando com um atleta, um papo um pouco mais longo, opa, já começa a perceber, já começa a ir atrás da informação, então é algo que acaba agregando para o nosso trabalho, né? Tentar explorar um pouco de bastidor. Se a gente pega o futebol, o bastidor de futebol do mundo empresarial, dos olheiros, as empresas, os caras que são empresários de atletas, ele é muito diferente do basquete e do vôlei? Do ponto de vista de indicações, de quem vive da bola para ganhar dinheiro? É bem diferente, porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro no futebol. Tá. E no basquete e no vôlei as pessoas têm essa certeza que não é impossível. Ótimo. Então, a diferença salarial de grade para times de ponta, não sei o quê, não dá para comparar do ponto de vista, quando a gente olha para a folha de pagamento, por exemplo. A gente tem que entender o cenário que estamos em Bauru. Okay. O cenário aqui em Bauru, nós temos, inclusive, um cenário único no país, a gente tem que bater palma para quem toca o esporte na cidade. Porque nós somos a única cidade no interior que tem um time de vôlei feminino na Superliga. Tem um time na Superliga masculina, Elite. Chegou agora, Elite. Nós temos um time de basquete que é Elite. Elite é muito nós temos a ABDA, que faz um trabalho magnífico de base, na minha opinião, inclusive o melhor trabalho de base do país. É um know-how um know-how único que eles têm e a gente tem que bater palmas. É sensacional. A ABDA chegou a tocar o Maria Lenk. As pessoas não têm essa noção. O Complexo Maria Lenk ficou por alguns anos sendo tocado pela ABDA, porque a ABDA fazia com que o Maria Lenk tivesse uso. Coisa que, infelizmente, nós tivemos a Olimpíada e não teve legado olímpico algum. A ABDA conseguiu mostrar para os governantes que, olha, deixa eu tocar um tempo esse espaço público, que eu consigo fazer um projeto social aqui e consigo fomentar o esporte. Infelizmente, não teve essa continuidade, que eu lamento muito, mas uma instituição de Bauru estava comandando o Maria Lenk lá no Rio de Janeiro. E às vezes as pessoas não sabem disso. Muitos não sabem, com certeza. Aí a gente tem time na elite do vôlei masculino e do feminino. Eu estava comentando sobre isso e acabei me perdendo. A questão salarial, hoje aqui em Bauru, do vôlei e do basquete, os jogadores em si, tem jogadores que ganham mais do que o futebol. Mas se a gente for olhar para o macro, na elite do futebol, os salários são muito maiores do que da elite do vôlei. Um salário de um jogador de ponta nacional no futebol paga o ano de salário, muitas vezes, de um atleta. Um mês de salário acaba tendo essa situação. Aí uma curiosidade para quem não acompanha esportes, vai servir muito no tempo. Essa geração que vai nos acompanhar no programa aqui vai ver, depois lá na frente a gente vai ter que atualizar o programa como isso que é legal. A gente está experimentando e gravando aqui, peraí, Noroeste A3, alguns anos A2, aí agora voltou para o Paulista. A folha de pagamento e a programação para ficar aqui muda muito? Muda. Para ficar lá? Muda porque a gente tem que fazer uma análise. O time da A2 desse ano do Noroeste, se disputasse o Paulistão neste ano, eu não tenho dúvidas, entenda bem, eu não tenho dúvidas que o Noroeste não só ficaria no Campeonato Paulista, na primeira divisão, como jogaria o mata-mata da competição. Era bom assim? Esse time do Noroeste da A2 é muito bom. A montagem dele foi perfeita, é uma construção que vem desde o ano passado. O Carlão é extra classe, é um jogador diferente. Na minha opinião, eu tô cantando essa bola. Precisando de centroavante lá e a gente morrendo aqui. Eu canto essa bola há algum tempo. O Carlão é mais atacante do que os atacantes do Santos. É mais atacante do que os atacantes do Corinthians. Eu pego uma contratação que até hoje, na época, inclusive, eu cantava a bola. Tomara que o pessoal em Parque São Jorge não me escute. Mas estão pagando 5 milhões de dólares no Pedro Raul. Se chegar com 1 milhão de dólares no Noroeste para contratar o Carlão, vai economizar uma grana e vai contratar um jogador melhor. Desculpa, só para falar como santista aqui, o Santos vai me pegar o Mezenga, só porque ele pegou lá, leva o Carlão. Mas tá na Ferroviária,
fazendo gol adoidado, sendo artilheiro da Ferroviária, o principal nome da Fé. E eu não tinha essa noção, né, como muito. Por isso que é bom, voltando à valorização do setorista. Você tem um time, então, muito bem montado para dois, que se tivesse na Paulista, nesta situação... No Paulistão, eu não tenho dúvida, Luiz Orlando, as pessoas podem falar, teu lado torcedor nordestino, que eu nunca escondi, que tenho mesmo, está colocando, mas o time noroeste era muito bem montado. Só que acontece, para você permanecer com esses mesmos caras, primeiro que tem uma evolução de um ano, e esse time noroeste tem uma questão de um envelhecimento muito forte. Alguns jogadores já, por exemplo, no ano que vem não dá para jogar. Ia ter que então reformular já começa. Isso. Segundo ponto, o preço da A2 é um. O preço para jogar o Paulistão é completamente outro. Então, assim como a cota aumenta, a folha de pagamento aumenta exponencialmente. Nós estamos gravando aqui, só para demarcar o tempo, que o Câmara Livre é atemporal, em julho de 2024. A gente vai ver isso para o ano que vem. Do que você está sentindo que está sendo programado agora, para este calendário. É um tiro muito curto, né? Campeonato aí de 3 meses. No Paulistão, vira para ficar? Eu acredito que sim. E vou tentar exemplificar de uma melhor maneira para as pessoas. O projeto do voleibol aqui em Bauru era semi-amador, até a chegada da família Mandarite. A família Mandarite faz o projeto da Associação Voleibol Bauru virar profissional e sobe a escadinha. Segunda divisão do Campeonato Paulista para a elite do Campeonato Paulista. Superliga B, Superliga. Primeiro ano faz um campeonato para não cair na Superliga, se mantém. A partir do segundo ano é time de playoff nesse tempo todo. E a cada ano o investimento aumentando. A família Mandarite hoje está envolvida com o Noroeste. Conhecendo as pessoas, eu não tenho dúvidas que o investimento é muito forte. E, na minha opinião, você pode ter um ano como, por exemplo, o Novo Horizontino, que, na minha opinião, do interior paulista, é o projeto mais sólido. Você pode ter um ano que a coisa não funciona, o esporte tem isso, o vestiário acaba atrapalhando e o time cai. Mas no ano seguinte voltou, eliminando inclusive o Noroeste na semifinal, e no ano passado, e esse ano foi semifinalista do Paulistão. Então o projeto do Novo Horizontino é muito sólido. Pelas pessoas que estão tocando hoje o Noroeste, eu vejo uma solidez muito forte. Eu estou muito animado para o futuro do Noroeste. Legal. Por que a gente tem vôlei feminino e masculino na elite e no basquete não tem o feminino? Por falta de investimento. E seria, em termos financeiros, seria mais fácil você ter um time de basquete feminino numa elite, custa menos do que custa qualquer time masculino na elite do NBB, do que os dois times da Superliga, masculino e feminino. É a falta de investimento. E é algo que é triste pela história de Bauru. O basquete feminino aqui em Bauru tem uma história gigantesca, mas falta esse investimento. Se a gente tiver esse olhar, eu não tenho dúvidas que tem caminho para que em 3, 4 anos a gente veja um time de Bauru na elite da LBF, que é a principal liga de basquete feminino no país. Legal. Se você pega o vôlei masculino e o vôlei feminino, as pessoas não convivem de novo, não conseguem enxergar por que o masculino deu certo, pum, foi lá na ponta e ganhou, e o projeto do vôlei, que também é bom, considerado bom, mesmo para quem é leigo lá de fora, ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, mas não levou a taça da liga ainda. O projeto aqui a gente vai ter que ser um pouquinho mais extenso, tá, Taberá? O projeto do feminino é um projeto muito sólido mesmo. Tanto que está tanto vários anos ainda batendo. E ele tem uma diferença do projeto do masculino. O projeto do feminino aqui em Bauru é tocado a 4 mãos. É tocado pela Associação Voleibol Bauru e pelo SESI. É uma junção. Legal. O projeto do masculino é apenas SESI. A gente precisa ter essa noção para entender um pouco das diferenças do dia a dia de cada equipe. O SESI, por exemplo, tem a política de não contratar jogadores estrangeiros. A instituição SESI. Mas a Associação Voleibol Bauru pode contratar.
A política da Associação Voleibol Bauru permite essa contratação. Então, você percebe jogadores estrangeiros chegando para o time feminino e você não vai ver essa situação acontecendo para o time masculino, porque é uma política interna do SESI em não contratar jogadores estrangeiros. Então, esse primeiro ponto é um ponto para a gente entender a diferença dos projetos. Um outro ponto, se a gente for pegar a temporada passada, onde o time do masculino bateu o campeão, no início da temporada, você fizesse uma análise, o time do masculino era time para playoff, não era time para bater campeão, o início do projeto, você ia trabalhar para isso, mas o objetivo principal era chegar numa semifinal de Superliga, e o do feminino não. O feminino você tinha uma ideia de dar um passo a mais e chegar na tão sonhada final de Superliga. Só que infelizmente no feminino roeu o fio do vestiário. E aqui trazendo informação, sim, houve uma situação numa determinada rodada dupla. Já tinha algumas situações de vestiário. Tinha ruídos ali que não estavam encaixando bem. Mas fizeram uma rodada dupla aqui em Bauru, de colocar o jogo do masculino primeiro e depois o jogo do feminino. E era um jogo muito importante para o feminino, que era contra a equipe de Barueri, valendo pela última rodada do primeiro turno. Bauru, com a vitória, ficaria líder da Superliga Feminina, terminaria líder da... Já estava bem. Estava bem. E Bauru, o jogo no masculino foi primeiro. Foi um jogo muito complicado para a equipe masculina. Acabou perdendo para a Joinville por 3-7-1, mas com parciais muito altos, então o jogo demorou demais. O jogo do masculino, que demora ali no máximo 2 horas, chegou a 3 horas e 15. Atrasou o outro. Atrasou o jogo do feminino. E aqui trazer informação porque aconteceu, no jornalismo também é noticial, sim, que muitas vezes não querem que não noticie. Acabou tendo determinados jogadores que ficaram muito irritadas com a situação, e aí começou a ter um choque interno do vestiário muito forte, isso traduziu dentro de quadra, o time foi a pior partida disparada, não é da temporada não, da história do SESI Voleibol Bauru. O time foi muito mal, tomou um chocolate do time de Barueri, que é um time de garotas, projeto Sub-21, tocado pelo Zé Roberto Guimarães. Não é o Zé Roberto treinador nessa temporada, mas é ele que banca. Ele foi para a Turquia, inclusive, para continuar tendo dinheiro para bancar o projeto de Barueri. Mas é um projeto Sub-21, são garotas, então, enfrentando uma equipe que estava ali disputando a ponta. E a partir daquele... Esse jogo é muito emblemático. A partir daquele jogo, o time feminino entra numa fase muito ruim. O masculino, ele tem uma situação em que as coisas começaram a se encaixar. Tudo deu certo para o time do Anderson Rodrigues. Primeiro, o Darlan ganhou uma moral muito grande, que já era o jogador que era a grande aposta do SESI, da base do SESI. Mas ele acaba uma situação na seleção brasileira, ele é chamado de última hora para o pré-olímpico e vira o principal jogador da seleção brasileira no pré-olímpico. E o Brasil mal lá na preparação. Se não fosse o Darlan, o Brasil não estaria classificado para as Olimpíadas. A gente tem que ter essa noção. O Darlan classificou a seleção brasileira. Ele chega com uma moral muito grande e essa questão psicológica importa muito no esporte. Quando a cabeça... E vamos falar que é um menino de 21 anos. Né? Tem que lembrar disso. E é um menino que tem uma responsabilidade. E mesmo nesse grande momento, onde eu falo abertamente, o Darlan, nós estamos falando em junho, as Olimpíadas vão acontecer agora em julho e agosto, o Darlan é hoje o principal nome do esporte olímpico brasileiro. O COB vai fazer uma senhora campanha de marketing para as Olimpíadas em cima da figura do Darlan, aproveitando a história do Jutsu, do Naruto, esse envolvimento que ele tem, essa vibração que é dele, de participar, vibrar a todo momento na partida. É uma figura muito carismática. O COB entende... Enxerga a cabeça dele pra então, é isso que... Ele, nessa temporada, já teve todo esse cenário e ele se manteve o mesmo. Enquanto isso, e aí eu preciso traçar esse paralelo. Claro. No feminino, a gente ouve casos de estrelismo assim. Desandou. E eu faço questão de jogadores que já não vão ficar para a próxima temporada aqui em Bauru. Tá. Então você pode montar
ver aqui uns detalhes do caminho, né? Um puta projeto, o Novo Horizontinos falou sólido, o time do basquete aqui sólido projeto, do SESI formação de base, do outro tem associação, pega olheiros que pinçam atletas com perfis e características para enxergar as possibilidades, né? De quanto você tem de alterar um jogo no meio do caminho. E um jogador, às vezes, que aparece, ou uma jogadora que faz aquela diferença que você precisa, monta tudo bonitinho, coisa financeira, só que o vestiário desandou, foi-se a temporada. Exato. O vestiário é tudo no esporte. O vestiário é sagrado. Quantas vezes a gente já escutou essa expressão? E é fato, o vestiário é sagrado. Um time com um bom vestiário pode ir muito mais. A gente tem inúmeros exemplos de times vencedores, que você tinha uma certa rusga em determinado grupo de atletas. Isso é normal do dia a dia. E vai ter mesmo, porque esporte é chato. E relacionamento humano é isso. Opa. Eu tenho certeza, lá na rádio, eu tenho certeza que aqui na TV Câmara provavelmente tem alguma situação, e quem está nos acompanhando no dia a dia vai ter. Tem que ter habilidade, alguns vão saber se virar com a questão, outros não. Só que quando o vestiário tem uma base sólida, unido para um objetivo, se a qualidade do grupo for boa, você pode ter certeza que ele vai alcançar esse objetivo. Aí entra muito o que o pessoal fala ali. Ouvi essa semana da seleção do Dorival na Copa América aí, um comentário, não sei se você viu, e é fora do eixo, né? Um jogador profissional normalmente não comenta, a equipe de 94, tio Parreira, para lembrar de cabeça aqui, aí o turma fala, não, vamos jogar fechadinho aqui, não sei o quê, o nosso time é quietinho, mas tem o Romário lá, ele é mala, mas ele vai resolver, ele quer entrar para a história como a Copa do Mundo, ou beleza. Na outra, que você pegou o menino levantar a cabeça da Copa, deu aquela convulsão do Ronaldo. Ronaldo acaba atrapalhando toda a Copa. O Zagallo fora do tempo, o Edmundo bravo na final, a gente poderia não ganhar da França, mas não seria o 3-0 o chocolate que foi a final. Não ia perder daquele jeito. O time que desandou do 7-1 da Alemanha, que eu não consigo entender aquela pane até hoje. Aliás, não sei se você quer pegar, teriam vários aqui para comentar. Como é que cai a caixa geral daquele jeito? Vocês estão jogando aqui e todo mundo que jogou bola sabe que um dia você vai levar um chocolate. O outro time não é tão bom com você. Você cai, para, machuca, entra o maqueiro e fala, ô, pera lá, gente. Você já construiu o castelo de cartas? Quando cai, cai tudo. Boa. Foi o que aconteceu. Era um time muito interessante, só que a construção para a Copa de 2014 tem inúmeros equívocos. Inúmeros equívocos. E aí, quando caiu a primeira carta, vai tudo pro espaço. Foi tudo em 5 minutos. Eu lembro até hoje que estava 2-0. Quando a Alemanha faz 2-0, eu estava ainda na rádio comunitária lá em Agudos. Legal. Eu tinha um Fusca. Porque até o mais leigo não consegue entender, né? Peraí. Eu fui tirar o Fusca de casa, porque no intervalo da partida, eu ia pra rádio comunitária, porque acabava o jogo e a gente entrava no ar. Legal. Eu tirei o Fusca da garagem de casa, coloquei pra fora. Quando eu voltei já tava 5-0. Em coisa de 6 minutos. Então. É o castelo de cartas. Pra mim é a única explicação. Mas é difícil de Difícil. Porque aí você pega um monte de gente, nível profissional, tá falando, porra, tô no Maracanã. E não é qualquer equipe. Levei 2, E não é qualquer equipe, não era contra qualquer profissionais. O próprio Luiz Felipe Scolari, que era o técnico da seleção brasileira, logo depois foi campeão brasileiro. Então você vai tirar o mérito de um profissional da história e que logo depois mostrou serviço como o Felipão. Mas é uma junção de inúmeros equívocos. O projeto do vôlei tem tudo isso. Que forma tem, como leigo aqui, o perfil? A gente vai pegar pequenos recortes aqui, e vamos ficar vários de fora. Do técnico do vôlei feminino, que ao mesmo tempo era técnico da outra seleção, estar no dia a dia, tinha o irmão, tô falando do Vieck, que é considerado bom, tá, os dois, mas eu não estou vivendo o dia a dia, até que peso isso pode ter para a história? O Marcos Vieck é um técnico que faz um trabalho muito bom na seleção da República Dominicana. Ele revolucionou o voleibol da República Dominicana, não existia, ele praticamente inventa, e hoje você tem no cenário mundial talvez a melhor líbero do mundo, talvez não, a melhor líbero do mundo, a Brenda Castilho, que já jogou aqui em Bauru, é dominicana, formada pelo Marcos Vieck.
você tem uma das melhores opostas. A oposta é a posição, a principal atacante do time é a oposta. Uma das principais opostas do mundo hoje é dominicana. Então você tem uma construção do zero que ele formou lá. E ele tem muito mérito. Mas não estava mais encaixando essa história de ele ficar lá na seleção da República Dominicana dia a dia. Vestiário. O vestiário não estava mais aguentando. Eu fiz uma matéria de longe, para aquela página que tinha do JC Entrevista da Semana com a Dani Paraíba, você se lembra dela? A Mari Paraíba. Mari Paraíba, tá vendo? Até o nome erro. Né? Mari Paraíba. E eu só lembrava da capa da Playboy, mas não era o fato. Só tô lembrando aqui como vertigem de memória no meio. Era lá no ginásio da Luz que eu tive que fazer a matéria, depois do treino, fazer ali, e ela comentou uma questão comigo, para mim, meio fora se fosse da ética, não fala isso para jornalista. No dia a dia, para você seria de boa, porque você estava lá como setorista, provavelmente você ia ouvir de outro jeito, mesmo que não te falasse. Ela falou para mim, tá vendo aquele técnico? Ele é louco. Era na época, e de fato era quase que eu guardei isso, eu falei, esse time não vai dar certo. Eu estou citando um detalhe, eu não sou do meio, eu voltei para a redação e falei, puta, que pena, o time não vai dar certo. Tanto é que a Mari Paraíba, esse treinador, fica 4 rodadas na Superliga. Eu não vou aqui citar o nome. E é um baita profissional. Tá. Mas parecia que era fora da casinha. Se você achar que não é nada demais, eu posso até falar aqui abertamente. Não tem problema. É o Chico dos Santos. É um profissional incrível. O cara forma times, o cara tem uma capacidade de enxergar jogo. A seleção olímpica brasileira masculina do Bernardinho, a primeira medalhista, o Chico dos Santos era o principal auxiliar do Bernardinho. O treinamento de bloqueio do Chico é a busca pela perfeição. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, porque é literalmente a busca pela perfeição. Do movimento certo. Não, é algo que até hoje eu nunca vi nada igual. Só que uma coisa para este que vos fala, sentado na arquibancada, acompanhando 2 horas daquilo. Você imagina para quem estava treinando. O que você, para fugir um pouco, a gente vai fazendo recorte, o que você, mesmo sendo setorista, estando lá no dia a dia, porque guardadas as proporções aqui para a gestão pública, eu já ouvi isso de um monte. Quando você dá um palpite sobre o cara, o contrato, que o termo de referência está errado, eu já vou jogar para você do dia a dia, não sei o que, aí você entra no rádio de manhã e fala, prefeita tinha que ter feito isso. Aí o secretário viu para você e falou, ô Lanzoni, faz lá. Você falou, parece perfeito. Já escutei muito disso. Já escutei inúmeras vezes essa situação. O cara fica puto. Sim, mas esse que é o grande segredo. Quando você faz a sua análise sem pautado pelo respeito, o outro cara ele pode ficar ali irritado ao ouvir, mas ele entende que, não, o menino, eu já escutei nesta campanha da 2. Teve um momento que eu precisei fazer uma intervenção ali que eu achei necessária, fazer uma cobrança forte. E inúmeros jogadores vieram conversar comigo depois. Para mostrar. Isso é de extrema importância porque eles tentam mostrar tá acontecendo isso, assim, assim, assim. No jogo aconteceu isso, assim, assim, assim. Mas não tem como, né? Tem que cobrar. Eu me permito, nesse bate-papo, ser o leigo aqui, então, como aquele você que está em casa, que dá palpite, que quer montar o time. Por isso que vai ser, para mim, um prazer, além dobrado desse esporte. Eu vi um jogo do Noroeste no último campeonato, e por várias razões. Estava trabalhando louco, não conseguia. E eu fiquei doido com aquele cara chamado Blade. Puta, eu lembrei do Gilmar Fubá de um outro jeito. Falei, cara, esse cara deve ter uma performance física fora do mundo, mas ele erra fundamentos assim muito. O que ele está fazendo nesse time? Você acabou trazendo a resposta. O Blade traz fundamentos físicos para o time extremamente importante. Carregador do piano. Então. É o grande carregador de piano do time. Então devia ter muito desarme, mas o Jonathan Paulista tinha o trato fino. Pergunta pro torcedor. Você, apesar de estar fazendo todo esse papel de leigo, o Itabirá conhece de bola. Então, você tem esse entendimento. Mas para muitos torcedores, achavam que o Jonatas Paulista
é o cara que só tocava pro lado. Não entende o trabalho que ele faz. Taticamente, o Jonas Paulista foi fundamental no mata-mata. E o Paulista, mesmo o Paulista, que eu tô aqui rasgando elogios e falo assim, foi uma peça imprescindível. Um dos meus comentários, à época, era: o Jonas Paulista tem que sair do time. Mas ele dá a volta por cima e ele é fundamental no mata-mata. Contra o São Bento, ele coloca o 10 do São Bento no bolso. O Diego Serafim faz o gol aqui em Bauru, mas no momento que o Jonas Paulista não estava em campo, tem inclusive esse detalhe, no momento que ele estava machucado, pedindo para voltar louco, o Serafim se aproveita disso, faz o gol do São Bento. Contra a Portuguesa Santista, ele simplesmente comanda o meio campo. E contra o Velo Clube, que o Noroeste acaba não ficando com o título, mas o Felipinho, que era o grande nome, o craque da competição para muitos, não fez nada contra o Noroeste, porque o Paulista colocou todo mundo no bolso. Então é um jogador que tem uma história linda no Noroeste e foi um dos símbolos dessa conquista. Legal. A gente falou de símbolos do dia a dia, você acabou de falar um e eu não sabia, olha como é rico isso, que o cara, além de ser para mim espetacular, entre vários, a questão do esporte, eu digo o cara que está fora, né? E que comanda. O Zé Roberto Guimarães, para a história do vôlei, além de montar isso, montar um time lá de meninos, você falou do jogo fatídico aqui, mas olha o que é esse cara, para mim, de novo, como leigo, para a questão do esporte. Por que alguns conseguem ter uma força mental, uma energia de espírito tão acima da média? São seres de luz ou estou exagerando? Não, é bem por aí. E o Zé Roberto Guimarães, as pessoas não têm esse detalhe. Ele faz o trabalho que a confederação para quem ele trabalha, na verdade, deveria fazer. O principal projeto de base hoje é o projeto de Barueri. Eu tenho algumas críticas ao Zé Roberto Guimarães? Tenho, mas são pontuais. Mas o trabalho que ele faz em Barueri é algo assim espetacular, bancado por ele. Por que o Renan Dalzotto não deu e o Bernardinho já deu e pode dar de novo, porque a história acaba formando esse histórico fenomenal dele? O Renan Dalzotto acaba... eu estou tentando encontrar palavras aqui para a gente ponderar, mas o Renan Dalzotto acaba sendo vítima do próprio sistema que ele ajudou a montar. O Renan é uma pessoa muito próxima, inclusive do Bernardinho, e acaba pegando o sistema na seleção brasileira com jogadores mais renomados e acaba se fechando com eles, com o chamado Senado, e morre abraçado. Morre abraçado. Estourou a panela de pressão junto. Só que quando o pessoal da CBV percebe que, opa, eu posso ficar fora de uma Olimpíada, e ficar fora de uma Olimpíada é um desastre. Taberá, nosso tamanho? Você vai poder falar melhor do que eu. Hoje o vôlei é o segundo esporte do país. Na década de 90 era o basquete. Qual que é o momento que o vôlei pula para ser o segundo esporte? Não são as medalhas olímpicas. É o fato do basquete deixar de jogar a Olimpíada. Perfeito. Não jogar a Olimpíada, a modalidade perde investimento. Perde muita grana. Então isso fez com que, pera lá, tanto é que a intervenção que acontece para o Darlan surgir. Se no vôlei a gente conseguiu manter isso por várias razões e ficar na Olimpíada, como na tua cabeça, só de memória, o basquete que tinha o Varejão, aqueles caras todos, aquela geração, por que eles não foram? O basquete é triste. Eu fui até com uma chateação muito grande, porque é uma somatória de erros, uma gestão do Grego na CBB que foi trágica para as primeiras Olimpíadas que o Brasil fica fora. Tem a assinatura do Grego. Em 2016, eu até hoje, eu confesso, eu sonho com essa partida. O Guilherme Giovannone, que é hoje comentarista, era uma partida de extrema importância, Brasil e Argentina. O Brasil ganhando aquela partida estaria classificado para o mata-mata da Olimpíada e numa chave onde estava muito propensa para vir uma medalha olímpica aqui no Brasil. Ia ser o renascimento do basquete brasileiro. Eu falo isso chateado pra caramba. Tem a bola no último segundo do último quarto, o Brasil 3 pontos na frente. O Giovannone tá com o Notione.
O Giovannone, com todo o respeito aqui, eu posso falar na TV Câmara, qualquer coisa vocês falam pi, tem que mandar o Nocioni pro colo do capeta. O basquete foi jogado na Arena Carioca 1. O Giovannone tinha que ter segurado o Nocioni e ter colocado ele no complexo do tênis, que era do outro lado do Parque Olímpico. Mas não podia ter deixado o Nocioni chutar para 3. A Argentina empata o jogo e ali eles viram na prorrogação, eles ganham a prorrogação, eles eliminam o Brasil. Derruba o cara lá. E o Brasil, a seleção brasileira entra num parafuso e o feminino é mais triste ainda a história. Porque nós tivemos a geração de ouro, de Hortência, Paula, a Janete continua essa geração, tem um Mundial aqui no Brasil, no Ibirapuera, o Brasil é 4º colocado, é um trabalho fantástico. A gente fica fora de Olimpíada, provavelmente vai ficar fora pela 3ª Olimpíada seguida. É triste. E eu falo confesso, o basquete mora no meu coração porque era o meu esporte de infância. Mas é algo que é de se lamentar muito. Lanzoni, o ao vivo é algo sensacional de adrenalina, de concentração e ao mesmo tempo uma grande armadilha. Explica isso para eles do que é você estar ali, você é torcedor, você é o atleta, você às vezes é o comentarista e aquela fração mental escapa a frase que você, se tivesse tido tempo para editar, não falaria. É algo... Porque tem algumas situações que se você for parar para pensar, não são legais. Mas o Júlio, que é o nosso narrador, brinca muito com isso. Teve inúmeras situações no vôlei que ele brincava aqui. Quando o Lanzoni estava nervoso, eu sempre ficava numa posição, eu gosto muito de assistir vôlei, atrás da quadra. Na arquibancada. Atrás de um dos times e não na lateral? Não na lateral. Eu gosto porque tem uma visão tática melhor do que está acontecendo na partida. Que legal. Você está no chão. Eu fico na arquibancada. Fica na cabine, tá. Eu fico na arquibancada mesmo. Mas atrás... Porque você tem uma plataforma de divisão. Mas atrás, não do lado. Atrás. Porque você consegue ter uma visão maior tática do que está acontecendo. O Júlio cansava de falar aqui. Você quer ver o Lanzoni tá nervoso? Ele sai do lugar específico que ele sempre fica, vai atrás pro banco que tá o técnico da equipe. Porque aí eu tô comentando, eu tô reportando o que tá acontecendo e dando a minha opinião. Claro. Aí você dá aquela opinião um pouco mais alto. Isso é um negócio que, se você for parar pra pensar, não existe. Não poderia fazer isso. Se eu falar que eu não faço, é mentira. Já cansei de fazer. Hoje não vou, infelizmente até eu dei uma afastada das transmissões, porque eu estou mais focado no Noroeste. E aí quando a gente vai transmitir vôlei, a gente transmite com imagem, eu fico na parte técnica, com a minha produtora. Mas lá atrás, já cansei de fazer isso. O esporte no rádio, dos programas de estúdio, ele teve uma geração aí há pouco tempo, que a gente falava, você tinha visto alguns ouvintes, falar, por que o cara tem que gritar? A famosa discussão. Para dar opinião. Vai. E aí um fala em cima do outro. Como é que vocês lidam com isso? Porque você acaba às vezes se empolgando. Eu, particularmente, quando junta tudo, eu falo, não, pera lá. Eu, jornalista, né, velho, antigo, raiz, eu falo, não, eu quero ouvir o cara primeiro, depois eu tentar raciocinar. Mas às vezes não dá tempo de raciocinar. Tem 3, 4 para falar. É muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que tem a sua opinião, a gente precisa ponderar isso. Mas faz falta, inclusive, quando não há. E hoje, infelizmente, as mesas de debates no Brasil viraram isso. Se você for pegar o mainstream, são várias concordâncias. Você não tem, de fato, o debate. Então, é saber debater. É saber levar a brincadeira. Muitas vezes, e aí eu falo abertamente que é uma função que eu tenho lá na rádio. Muitas vezes eu levanto uma polêmica, porque eu sei que aonde eu estou apertando, então eu sei qual que vai ser o resultado. Então muitas vezes eu não acho aquilo, mas só falo só para dar aquela cutucada, e aí vira o programa vira. E o legal é que nas polêmicas vazias estão as melhores histórias. Isso é algo assim espetacular.
durante a transição da cobertura da última Copa do Mundo, a gente falando, em uma pauta assim extensa. Aí eu, na minha opinião, a seleção de 82 é a melhor seleção da história. 82? 82. Boa. E uma pena para a Copa do Mundo que a seleção de 82 não ganhou a Copa. Uma pena. Eu assisto todos os jogos várias vezes, durante muito tempo de novo, É. só para ver aquele time jogar de novo. Eduardo Mauad contesta isso de maneira efusiva. Só que eu nunca tinha conversado com isso sobre ele. Qual que é a seleção dele? E aí ele fala da de 70, mas ele fala muito também da Holanda de 74. E aí, essa polêmica vazia que surgiu ali, e na época, nesse programa específico eu estava comandando aí no programa. Acabei comentando assim como se fosse um gancho para alguma coisa, o Eduardo Mauad entra no meio e fala, não sei o que tem. A gente começa a debater, tava no início do programa, foram 2 horas, mas não é eu debatendo apenas com o Eduardo Mauad, é o ouvinte entrando e com argumentos dos dois lados. Então essas polêmicas vazias precisam acontecer, Tá. só que tem que ponderar. Certo. Não dá para falar em cima do outro. E a gente vive um momento, inclusive, que as pessoas não sabem debater, não sabem conversar. A ideia do contraditório é algo assim que as pessoas precisam entender que a coisa é o normal, que infelizmente as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Eu anotei aqui e a gente conversou com vários atletas aqui sentado, né? O Josuel, o Carlão, só para lembrar aí dos dados no caminho, né? A própria Paraíba, enfim, a Bruno Honório, eu vou lembrando os nomes aqui do caminho, que eu sei que era da tua cidade lá. E aí eu perguntei para eles, vou repetir para você. Muita gente não consegue entender porque um time tá fudido. Né? A gente assistiu o jogo lá, o time foi, um ponto, de repente um time deslancha, o outro vai lá, o cara pede o tempo e em fração de segundos, ele só tem 1 minuto para falar, ele consegue mudar o parafuso emocional e o time dele inverte. Assim como, você está lembrando do vôlei, a fatídica derrota para a Rússia, né? No vôlei. Que marcou uma geração. Que não conseguiu virar a chavinha emocional. Qual é o peso da inteligência emocional no esporte? Total. Ainda mais nos dias de hoje, onde infelizmente o lado emocional, na verdade não é o lado emocional que está fraco, é a quantidade de ativações para o ser humano aumentou muito, a questão da pressão, eu diria que hoje o lado emocional é 80% do resultado. Você falou da cabeça do Darlan, que vou voltar nisso para citar um menino de 21, que a gente vai estar daqui um mês falando para ele, olhem esse menino dele, 21, tomara que ele mantenha. Esse menino pode trazer medalha olímpica para o país. Hoje o Brasil não é favorito para ganhar, eu não estou falando medalha de ouro, tá? Falando uma medalha olímpica. Esse menino pode ser responsável para a gente ganhar a medalha olímpica. A gente viu o Wallace lá só para comentar a questão de comportamento e como isso mexe com a cabeça, é um fator decisivo na história, né, para mudar. Tem jogadores, nível profissional, alta performance, que, como na pelada, fazendo uma analogia esdrúxula aqui, que se você falar com ele, corrigir ele, ele desanda. E tem jogador que você precisa falar com ele desanda. O técnico, a equipe, imagino que eles tenham essa plataforma na mão, né? Vai perder um jogador ou deixar de potencializar sem identificar esse tipo de característica? Tá correto? Essa é uma função imprescindível no trabalho de um técnico. E hoje esse trabalho de dia a dia, de conversar com o atleta, de entender quando pode chamar, quando pode, faz uma diferença enorme. No exemplo do Noroeste, a rota teve uma mudança do trato do dia a dia que foi fundamental ao processo. Em Piracicaba acontece uma determinada situação, o elenco não reage bem, o time acaba tendo uma derrota histórica por 5-2, a rota, a mudança de rota que acontece naquele momento é fundamental o processo vir depois, 1 mês e meio depois. Isso que é sensacional no esporte. Você é religioso? Sim, sou católico, já fui mais praticante, aliás, era algo que
Quando criança, além da história de ser engenheiro de software, eu também tive numa aula na 7ª série. Eu estudava no Colégio das Franciscanas, lá em Agudos. Toda sala tem um crucifixo. Numa determinada aula de história, Cristo veio para mim, conversar comigo. Legal. E ali eu entendi que minha vida deveria ser, inclusive, para me virar padre. Eu começo, lá em Agudos tem o Seminário Santo Antônio, o maior seminário franciscano do mundo, fora o de Assis. E aí eu começo a todo final de semana ir acompanhar. É a minha sorte, que eu também já tinha tomado a decisão ali, e ali eu percebo que não, meu caminho é outro, para evangelização, mas não é no dia a dia virando padre. Mas até essa história tem. Curtas aqui para a gente aproveitar a maior parte dos recortes do mundo aqui no nosso tempo. Se o futebol é objetivo, fazer gol, por que o raio do impedimento tem que ter um bracinho a média para parar? Não tem que ter, tanto é que vai mudar a regra. Boa. Deixa fazer o gol, A regra é obsoleta. A regra é da década de 60. Na década de 60, muitos impedimentos que hoje são impedimentos que o VAR acaba colocando, não eram para a época, porque é uma coisa milimétrica. Tanto é que a regra vai mudar por conta disso. O VAR, na memória curta, poderia ter tirado o Newton Santos de dentro da área com aquele jogo que ele puxa o pênalti e dá uns passinhos para fora, e o Maradona com aquela mão na Inglaterra e outros tantos lances. É bom ou é ruim? O VAR é uma ótima ferramenta, mas eu não tenho dúvida que ele teria mudado a história completamente do esporte mundial. Você citou 2 exemplos claros. La mano de Deus, então. O árbitro é um doido que tem que enxergar tudo, ter visão 360, mesmo tendo agora a tecnologia atrás dele, tem um controle emocional que a gente acabou de falar aqui que é fundamental para a questão do esporte, é pressionado por malandro, por maloqueiro, por cara que é menino novo, visitando no futebol, não tem nenhuma formação, o outro que vai lá e fala, cutuca ele porque ele perde a boa. Pô, que loucura ser um árbitro de futebol. E é o único personagem da história que não é profissional. E é amador. Esse, na minha opinião, é o grande segredo. Quando a gente profissionalizar a arbitragem, nós vamos ter uma sensível melhora num curto espaço de tempo. Pegou no ponto. Só que isso vai fazer com que o topo da pirâmide da arbitragem brasileira ganhe menos do que ganha hoje. E é por isso que não se muda. Mas é profissional lá fora? Lá fora é. Não faz sentido o futebol, se você olhar cifras desse esporte do ponto de vista de negócio, e você ter um amador, com todo respeito à pirâmide. Exato. Não faz o mínimo sentido. Todos temos alguma coisa repetida dentro da gente pelo DNA, pela característica, pelo aprendizado. A vida é um grande aprendizado. O que você enxerga em você apenas com 29 anos da professora Helena? A paixão pela família. Que traço tem o advogado Jefferson, eventualmente? Falar demais. A oratória que de vez em quando começa a falar. E o advogado prolixo, Jefferson Lanzoni, acaba muitas vezes aparecendo ali. Onde o torcedor noroestino e palmeirense consegue segurar o comentarista? Na razão. Na responsabilidade de entender o papel que estou exercendo naquele momento. Já tive inúmeras vezes com vontade, pelo amor de Deus, filho, você é jogador profissional, como é que você não consegue bater um escanteio? Mas ali na arquibancada eu faria esse comentário tranquilamente, com o microfone na mão, jamais. Se eu fosse escolher algumas paixões de personalidades que eu gosto, eu vou lembrar para o esporte de Ayrton Senna pela força, a questão do foco, eu vou lembrar do Tele Santana por causa do jeito de jogar bola, e eu sou a seleção de 82 da minha geração e não abro mão, mesmo com o do Mauad pensando diferente, e vou lembrar aqui do Pelé, pronto, porque eu não consigo enxergar um DNA com tudo aquilo naquele tempo, fazer tudo aquilo por cima, por baixo, com o pé, com os 2 pés, igual aquele cara.
E na área de narração esportiva, eu sou do rádio do tempo do Fiore Gilhote. Eu fecho os olhos e consigo pensar e imaginar. Depois eu tive a sorte de morar em São Paulo e tentar imaginar como aquele cara estava construindo aquele mundo imaginário. A bola ia lá na linha de fundo e eu ficava ainda vazando pensando. Falei dos meus, fale dos seus. Eu tenho como ídolo maior no esporte Celino Popó Freitas. Esse cara tem uma história de vida incrível. Por mais que eu não concorde com algumas ações do pós-carreira de lutador, é o meu grande ídolo de infância. Ao lado de São Marcos de Palestra Itália. Não nego, São Marcos também. E na mesma situação, posso não concordar com inúmeras situações do fora dos gramados, mas a figura esportiva são os dois maiores, e são para mim lendas. Além desses dois, tem uma personalidade que, fora o jogador que foi, mas a mentalidade é um grande exemplo que eu tento buscar, que é o Kobe Bryant. Kobe tem uma história assim, formidável, é quem eu penso, como grande ídolo. No jornalismo esportivo, eu gosto muito do PVC, mas a galera do esporte interativo, que por quem é mais velho, acaba não vendo essa qualidade toda, mas o esporte interativo foi muito importante na minha formação. Eu não tinha TV a cabo, eu não tinha muito acesso à Sport TV, e na TV parabólica lá de casa eu conseguia ver NBA, conseguia comprar 24 horas uma programação esportiva. Então nomes como Vitor Sérgio Rodrigues, o próprio André Henning, são nomes importantes da minha formação como cara que quer se tornar um formador de opinião na área esportiva. Luiz Felipe Danelon Lanzoni, muito obrigado por ter feito recortes com a gente aqui. É muito difícil fazer recortes porque a gente enche todo o papel e fica com vontade de perguntar mais. Você sabe como isso é triste, mas o tempo tem hora e a hora tem tempo. Se eu não te deixei falar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer muito pelo bate-papo, é uma honra. Você também é um dos exemplos que a gente segue aqui na imprensa regional. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Você viu que às vezes a escolha de vida está no telequete, às vezes está no joguinho de botão, às vezes está na ideia de que o nome bonito de engenharia de software é aquilo que vai fazer a sua vida, mas aquela linguagem binária não tem nada a ver com você. Ou seja, respira, procure orientação se for o caso e faça os seus sonhos serem aquilo que você quer ser. Até nosso próximo Câmara Livre.